Hoje em dia tem diversas ferramentas online ou por questões de dados, você sabe onde está faltando alguma coisa e tal. Vocês utilizam esse tipo de coisa? Por exemplo, assim, como vocês mapeiam possíveis novos clientes, assim? Legal. A gente tem ferramentas de prospecção, então no mercado tem várias ferramentas, várias empresas que vendem ferramentas de prospecção. Uhum. Então, dentro dessas bases de dados, você pode montar. Tem empresas super conhecidas, Cortex, por exemplo, Isso. Driva e tal. E aí você consegue criar com eles bancos de dados exatamente no perfil do teu cliente ideal. Então você passa para essas empresas qual é o teu perfil de cliente ideal, né? Uhum. Tô dando dica aí. E aí eles geram essas listas para que você faça prospecção. Cara, isso significa que você vai converter? Não, tem Sim. tudo aquilo que eu falei antes. Mas você tem um pontapé inicial, Um né? baita pontapé inicial. Você tem uma Sabe lista. para onde ir. E sabe para onde ir e tem. É o teu perfil de cliente. Então, teoricamente, se você tem prova social, se você tem cases de sucesso dentro desse segmento e você vai falar desse perfil de cliente, você vai falar com esse perfil de cliente, fica muito mais fácil você converter do que eu que sou especializado em transportador, vou falar com uma indústria. É diferente, Sim, né? sim. E filiais, pensando no Brasil, que é uma empresa tão. Desculpa, uma empresa. Um país tão grande, né? As filiais, não sei quantas abonas tem, eu sei que tem, mas ajuda, é importante, aproxima você do cliente. Cara, ajuda bastante. A gente está passando por um processo de transformação nisso. Ajuda muito. A gente tem pessoas, né, no Brasil inteiro e estruturas no Brasil inteiro, né? A gente está passando por um processo aí, provavelmente, de mudança um pouco dessa estratégia, mas a gente continua com as pessoas e estruturas aí em pontos estratégicos, entendeu? Mas, assim, ajuda porque facilita, né? Existem regiões do Brasil onde o cliente quer falar com alguém que é conterrâneo, né? Que quer conversar. Mineiro gosta de falar com mineiro, né? Tem muito disso ainda no nosso país. Nosso país é gigantesco, né? Dimensões continentais. Né? A gente caberia vários países dentro de um. Então, tem muito disso, assim, de você querer falar com quem fala a tua língua, tem os seus costumes, vamos dizer assim. Então, eu acho que isso aproxima, gera conexão e gera relacionamento, tá? Mas eu percebi também uma transformação. Depois da pandemia, gente, essa venda à distância, eu volto sempre para a gestão da venda, né? A venda à distância, ela só acontecia para clientes muito pequenos, né? A pandemia digitalizou de forma tão abrupta o negócio como um todo, que hoje você faz grandes negócios sem conhecer a pessoa. Né? A pessoa aparece e só tem um rosto. Né? Só tem um rosto. Chamadas, né? Cara, eu já fiz grandes negócios à distância. Né? Então, facilita, aproxima, gera conexão. Eu gosto muito do olho no olho, eu gosto muito. Mas o digital gera economia, o custo de aquisição, que é um indicador importante, CAC, né, que a gente fala, é muito menor. Sim. E facilita, porque você consegue ter mais produtividade dentro do processo como um todo. E na venda, assim, agora falando da gestão dos vendedores em si. Aliás, antes de fazer essa pergunta, juntando as duas coisas que a gente falou agora, né? O sistema dos mapeamentos com a questão das filiais, das vendas. Você hoje, dentro desses sistemas, você tem algum indicador que fala, São Paulo, na região noroeste do estado, abre X transportadoras por dia, é bom posicionar alguém aqui, abriu essa aqui, já tá aqui os telefones acima de tal capital social, vamos ligar para esses caras. Tem essas coisas, Bruno? Essas soluções de geração de dados de mercado conseguem ir numa profundidade desse nível que você está falando. Hoje a gente não tem esse nível de profundidade, tá? Mas eu sei que tem soluções assim, eu já trabalhei com algumas soluções parecidas, eles iam me gerando informação até inclusive de empresas que estavam nascendo. Isso. Tá? Tem como fazer, mas hoje a gente não precisa, vamos dizer assim, não está tão aprofundado nesse nível de detalhe. Mas tem ferramentas que levam esse nível de detalhe. Né? Hoje a gente define um perfil e procura entender onde esse perfil está localizado. Obviamente que eu cruzo onde eu tenho time, onde eu tenho mais penetração, né? Onde eu tenho mais clientes, onde de fato eu consigo mostrar valor para esse. Até porque em regiões
os transportadores se conhecem. Aqueles caras Exatamente. maiores, médios, assim, eles se conhecem. Então, se eu tenho o A e o B, e o A e o B conhecem o C, eles vão falar para o C que está fazendo um bom trabalho e vai facilitar a minha conversão. Então tem que ter essa estratégia também de você utilizar a tua rede de clientes para te indicar. Até para você ter uma ideia. Hoje, na Buoni, quem gera mais negócios para a Buoni? O corretor, porque são nossos parceiros desde sempre. A gente existe por conta do corretor. Uhum. Mas o segundo gerador de negócios para a Buoni é o cliente. É o cliente que indica outro cliente. Ah, entendi. O boca a boca, né? É o cliente que indica outro cliente. Não é o cliente que a gente cresce dentro dele. Aham. Também temos, mas é o cliente que indica Entendi. outro cliente. E deve ter também o que te procura porque sabe do nome, né? Isso. Tipo aquele assim, né? Pô, cara, contratei lá a Buoni e tal, tô gostando, funcionando, né? Falo com o brother dele lá que tem uma transportadora e aí... Agora, Bruno, falando de gestão do time de vendas agora. Uhum. O que seria um hit ratio esperado dentro... Até, enfim, explica o que é hit ratio, mas o que seria um hit ratio esperado dentro do time? Se você consegue ver por vendedor qual é o hit ratio de cada um. Você é um cara duro na cobrança com o time. Aí, por exemplo, o Rodrigo é um cara que vende mais que eu. Só que toda a venda dele que vem, puta, a gente sangra pra arrumar porque não é uma venda boa. O cara extrapola. O que é melhor? Vender Vender menos, vender correto, vender mais e ter que ajustar depois, gastar dinheiro ajustando? Putz, esses são pontos muito legais a gente falar. Então, taxas de conversão, né? A gente tem na Buoni, os dois canais têm taxas de conversão muito diferentes. O Inside Sales, que é o time de venda interna que trabalha com geração de demanda inbound, tem uma taxa de conversão na ordem de 60%, 60% a 70%. Isso é uma taxa de conversão altíssima, né? Tanto nas etapas mais altas do funil, né, onde gera essa demanda de lead, oportunidade, proposta para depois converter em venda, né? O funil tem várias etapas. As taxas de conversão por etapa do Inside Sales são muito altas, né? E o Field Sales as taxas de conversão são um pouco menores, então na ordem de 35% a 40%, que também é bom. A gente considera acima de 20% uma taxa de conversão boa, tá? Então, os dois canais têm boas taxas de conversão hoje. O ciclo de venda deles é muito diferente. Então, eu estou falando aqui do Inside num ciclo de venda de 7 dias, desde o primeiro contato até a conversão do negócio. Caramba. Né? Rápido. E o Field, a gente está falando de 49 até 60 dias. Então, média 49 de 50 dias. Né? Então, é um ciclo maior, uma venda mais complexa, que envolve, às vezes, cadastro, monitoramento, logística, prevenção de acidente, PA. Então, é maior. Mas, aí que você estava falando da acuracidade da venda. Né? Então, você vendeu ali uma venda de R$5.000, mas aí, putz, você foi aparando ela na entrada, na implantação, foi ajustando, vai entrar 2.000. Cara, isso é um baita problema, né? Então, para mim, eu prefiro vender menos com mais qualidade, tá? Para mim, é menos com mais qualidade sempre, porque toda companhia, ela vai fluir melhor, pensando numa visão 360 graus que transcende só a área comercial, a companhia, ela vai fluir melhor para a implantação, para a operação, para CS. Você vai estressar muito menos a estrutura se a venda for feita com dimensionamento adequado. Por isso que o levantamento de necessidade é muito, muito importante. Quando você vai dimensionar a conta, entender de fato que produtos ele precisa, qual é a dor dele naquele momento e mapear, né, quantos motoristas são, quantas viagens você faz, né, quais principais origem, destino, é agregado, é autônomo, é frota. Monta todo esse... A gente tem um formulário, né, que a gente executa, formulário de dimensionamento da conta de risco. A partir disso, monta a proposta. Ainda tem muita gente que quer fazer a proposta ali no achismo. Tem, tá? Muito. E assim, dá ruim. No final do dia, cara, vai dar problema, porque se dimensionou mal a conta, não vai dar acuracidade, então aquilo que você tinha como expectativa de receita não vai entrar, e a gente tem metas para tudo isso, né? Meta de acuracidade, tem meta de taxa de conversão. Eu tenho meta por etapa de funil, inclusive, com o time. Caraca. Né? Para que eles consigam, de fato... Porque no final, cara, a venda ali, o X mil reais que o meu vendedor precisa fazer por mês,
é consequência de um monte de etapa que ele cumpriu Isso. antes. Sim. Se ele cumprir aquelas etapas antes, ele chega no fundo do funil fazendo resultado. Aham. Entendeu? A venda é consequência. A gente deveria se comprometer mais com o topo e o meio do funil, fazer as agendas, fazer visitas bem feitas, qualificar bem aquela oportunidade, levantar a necessidade, gerar proposta e aí vai converter. Uhum. Né?